This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar em tendências. Quais as tendências de inovação para 2021? Nesse episódio a gente vai falar desde como tornar uma empresa mais ágil e leve, a gente vai falar sobre as tendências de transformar tudo em serviço, corporate venture, a gente vai falar sobre ambidestria e muito mais. Para debater esse tema, eu tenho dois convidados muito especiais. E você que adora inovação e empreendedorismo, se você gosta desses temas, você vai adorar o nosso newsletter Growthaholics. Ele chega toda quinta-feira na sua caixa e é repleto de informações super relevantes. Para assinar, basta você procurar no Google Growthaholics Newsletter, vai ser o primeiro resultado, ou procurar o link aqui nas notas desse episódio. Estamos aqui hoje com dois amigos Acers que vão mergulhar junto comigo nessa jornada aí de previsões para 2021, de tendências para 2021. Tenho aqui o meu querido amigo Gabriel Ferreira, mais conhecido como H, que saiu da ACE, voltou, né, está agora na nossa divisão aí de educação. Tudo bem, H? Tudo certo, muito bom estar aqui. Não só estar de volta a ACE, como estar aqui estreando nesse podcast. Eu sempre estava ali, sempre ouvindo, agora do lado de cá do balcão. Boa, e o H, ele é um expert em conteúdo, vai tornar o nosso episódio ainda mais brilhante, mas temos alguém que também vai detonar nesse debate, que é o meu amigo Matheus Quelhas. Tudo bem, Matheus? Fala, Pedro. Oi, pessoal, todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. E agora para a gente olhar um pouquinho o que vai ser esse 2021, né? Bom, que seja melhor do que 2020. É só isso que a gente espera, né? A gente não tem muitos pedidos além desse. Mas assim, brincadeiras à parte, 2020 foi um ano, para o mercado das startups foi um ano bom, né? Não foi um ano ruim. Para o mundo foi um ano ruim, mas para o mercado das startups e da inovação como um todo, foi um ano bem interessante. A gente preparou aqui, a gente vai fazer com que cada um aqui diga uma tendência, aí, uma previsão que a gente tem aí para o que deve se tornar mais relevante a partir do ano que vem, e a gente vai debatendo em cima. Então, vamos começar, e acho que o primeiro ponto aqui, né, que uma tendência que a gente mapeou, que é tornar as empresas mais leves e ágeis, ou seja, as empresas estão com esse reset aí que teve nas suas operações, né, na sua forma de entregar. As empresas pararam e falaram, eu preciso mesmo disso, eu preciso de tanto espaço físico, eu preciso dessas estruturas que talvez burocratizem, e eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa tendência. Vocês já começaram a sentir? Isso faz parte aí do que vocês estão vivenciando? Olha, Pedro, uma coisa que eu já venho reparando há um tempo, eu acompanho esse movimento de agilidade e tudo mais, já tem bastante tempo, e eu vejo que há muito vem se falando, as empresas vêm se preparando para esse momento, né? Vem querendo, então, algumas áreas, alguns departamentos, foi meio que indo em ondas, né? A tendência de flexibilidade, de agilidade, mas chegou a pandemia, virou tudo de ponta cabeça, e as empresas tiveram que, de fato, implementar aquilo que elas estavam prometendo há muito tempo. Tem até aquele artigo da Harvard que fala que agora o
o C-Level tem que ser ágil também, tem que aprender a operar de forma ágil. Eu acho que isso reflete em tudo, né? Deixou de ser uma coisa, não, para entregar o software ou para entregar a campanha de marketing ou o RH ser ágil, e teve que virar cultura. 2020 foi no susto, eu acho que 2021 a gente começa a ter isso mais estruturado, as empresas estão começando a sedimentar esse olhar para aplicar na prática. E, para mim, esse fato, essa tendência de deixar tudo mais leve, menos escritório, menos processo que amarre, mais processo que ajude, isso vai impactar e vai impulsionar todas as outras tendências que a gente deve falar aqui ao longo do episódio. A gente ainda vai entrar muito mais em detalhe de coisas que bebem e são resultados diretos ou indiretos dessa história de tornar as coisas mais ágeis. Um ponto super interessante que o H coloca, porque realmente ele é um assunto um pouco de abertura para todas as tendências de 2021. Elas acontecem baseadas nessa leveza, nessa agilidade que está sendo requerida das empresas, né? Então, muitas empresas anteriormente falavam, eu vou aplicar o ágil para projetos específicos, para negócios específicos, para alguma situação específica em que eu tenho meu time 100% alocado. E por muitas vezes a liderança ficava, eu não consigo ser uma pessoa ágil, né? Eu tenho que cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo, tenho que cuidar de várias frentes ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para empresas que se tornam mais leves, né, e mais ágeis, a gente está falando de uma liderança que ela passa a atuar, né, não mais por silo, mas muito mais em conjunto. Então, eu olho para como o meu marketing opera, junto com o meu RH, junto com o meu TI, junto com o CEO, junto com o CFO, porque sempre tem uma barreira em algum lugar. Então, a gente começa a fazer esses times, não de forma 100%, né, juntar essas pessoas esses C-levels de diferentes áreas 100%, mas muito mais como células ágeis, que se juntam, determinam os problemas e passam isso para as equipes. E aí as equipes estão ali atuando 100% na resolução desses problemas. Então, isso já muda muito a configuração desse tal design organizacional top-down que a gente tinha, né? E aí a gente passa a ter um movimento muito mais orgânico. Quando a gente fala de espaços físicos, né, a gente tem, por exemplo, a XP agora com a ideia do local que eles vão ter, que é, na verdade, um centro de convivência para as pessoas. Então, eu não estou mais falando de um escritório, estou falando de um centro de convivência, as pessoas, o trabalho mesmo é remoto, é em casa, é o Anywhere Office, né? É você trabalhar em qualquer lugar do mundo. E olhar para todas essas frentes da companhia e os novos desafios do digital que eles impõem para as companhias é o que muda, né? E é o que vai dar a linha mestre aí em todo o âmbito de 21 e do futuro, né? A gente só acelerou aí por causa da pandemia como um todo. Eu acho que essa questão do Anywhere Office, né? As empresas tinham uma resistência muito grande em tirar o proveito de deixar o funcionário trabalhar de forma mais livre. Veio a mudança, o cara teve que ir para casa, teve que trabalhar de casa, e depois ele foi trabalhar uma semana na praia, depois ele foi trabalhar... E as coisas continuaram sendo entregues. Continuaram sendo entregues porque as empresas tiveram que se adaptar, não só à tecnologia, né, permitir que as reuniões passassem a acontecer por videoconferência e tudo mais, mas se adaptar também em processo, como flui a informação de forma assíncrona, e aí você muda totalmente a forma de trabalhar, você mata o escritório. Muitas empresas devolveram seus escritórios, devolveram pelo menos parte dos seus escritórios, 1 andar, 2 andares, metade do que tinha. Então, você começa a gerar um impacto em outras indústrias por consequência, né? Então, a indústria de turismo já tem um monte de resort que está se adaptando para ser resort office. O cara paradisíaco, é bonito, não sei o quê, mas tem uma puta estrutura ali para você poder trabalhar de lá. Então, tem um Wi-Fi bom, tem sala com videoconferência. Você vai impactando outras indústrias, inclusive aquelas que foram as mais abaladas pela pandemia. Eu concordo com vocês, e tem muito a ver com o princípio que a gente fala, né, que é o design organizacional. As empresas estão revendo o design organizacional e adotando mais
também o outro princípio que é a gestão ágil, que é cortar silos, cortar camadas, eliminar silos, cortar camadas, fazer as coisas fluírem de uma maneira mais simples, mais fácil dentro da empresa. E aí, entrando na próxima tendência aqui que a gente mapeou, que eu acho super interessante essa tendência, a gente já está vendo em vários setores que a gente está chamando aqui de oferecer a jornada completa do consumidor, né? E junto com isso, essa camada de digitalização. E quando a gente estudava, né, o impacto das startups, alguns anos atrás, a gente falava muito do fenômeno do unbundling, né, tá no banco, aí eu tenho um cara especializado em crédito consignado, não sei o quê. Aí o outro que é especializado. E aí, quando a gente for ver nas nossas vidas, a gente não quer ter um monte de app no nosso celular, um para resolver cada coisa. A gente quer um negócio um pouco mais integrado. E aí a gente está vendo uma tendência de rebundling, né? Tanto do ponto de vista de colocar coisas numa única solução, como o crescimento de aplicações como a Zapier, por exemplo, que integra soluções distintas e cria uma camada que faz com que as diferentes soluções que a gente utiliza se conectem. Como é que vocês veem isso? Quando a gente olha esse movimento, é um tanto quanto engraçado, mas ele é cíclico, né, Pedro? Então a gente vê as empresas fazendo unbundling porque as startups elas realmente procuram onde está a dor do meu cliente, que alguém não oferece hoje, e eu vou encontrar um formato de trazer ali valor, né, para essas pessoas. E o que a gente enxerga, principalmente aí acelerado um pouco pela Covid, né, e pela jornada como um todo do cliente, a gente já viu isso acontecer dentro das companhias, né? Então, primeiro, o meu escritório era só um escritório, e aí agora a minha companhia, ela provém vários serviços de wellness, de bem-estar, então, várias coisas que estão dentro da vida do colaborador. E isso é verdade quando a gente olha para os clientes também, né? Quando a gente olha para o outro lado da moeda. Então, você vê ali um crescimento muito grande das tecnologias 5G, o Brasil está aí começando, a gente vê a IoT, a gente vê uma série de desenvolvimentos tecnológicos sendo incorporados dentro da jornada dos clientes de setores mais tradicionais. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente olha para o setor agro, né? O setor agro é um setor de grandes fusões e aquisições a cada 10 anos. Né? Rola um rebundling a cada 10 anos. Né? Então, as empresas elas crescem, elas se diferenciam e elas se juntam. A gente viu isso acontecer em 2018, né? com algumas empresas. E aí, agora, eles estão entrando numa pegada mais digital. O que significa isso? Eu tenho não só o meu P&D, né? O meu pesquisa e desenvolvimento, meu research and development, muito forte na base do produto, mas eu também olho para essa digitalização em toda a cadeia. Então, quando a gente olha para quais são as startups dentro do agro, a gente não está mais falando de dentro da fazenda, né? Só quando a gente está falando de defensivo ou está falando de semente. A gente está falando de startups em toda a cadeia, antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, depois que isso tudo é criado. Então, quando a gente olha para esse movimento de rebundling, ele é natural, ele é cíclico, né? E no agro, por exemplo, isso acontece. Se a gente olha para varejo, a gente tem, por exemplo, grandes grupos como o PDA, iniciando com uma parceria com a RAP anteriormente, né? Não sei se vocês lembram disso, mas eles estavam dentro da RAP antes. Eles entenderam que ali eles não tinham espaço para dominar a RAP como um todo. Foram lá e pegaram uma empresa um pouco menor, que é a James, e aí agora eles estão fazendo toda a frente de delivery deles pela James. Então, a gente passa de um modelo mais transacional para um modelo que tem vários pontos dentro da jornada do consumidor. E eu acho muito legal, pegando até um ponto do que o Matheus falou ali no comecinho da fala dele, que startup tem muito isso do escolher uma dor, focar muito nela, e por isso essa tendência da separação, né? Cada um hiper especializado. Mas você pega as startups conforme elas se consolidam no mercado, então pegar o caso do Nubank, por exemplo, era cartão de crédito, roxinho ali, bonitinho. Conforme ele dominou, chegou num certo patamar nesse mercado, ele começa também a fazer uma oferta mais integrada, e aí, no caso dele, desenvolvendo dentro de casa novas soluções que casem com o jeito Nubank de fazer as coisas. Então, agora tem crédito, tem serviço, tem seguro de vida, tem uma série de programa de fidelidade, ele vai complementando a experiência do usuário, passando por toda a jornada. Então, fica
você provoca um rebalanceamento do mercado, né? Por um lado, os grandes bancos tiveram que se adaptar e ou comprar startup ou criar ali seus squads e passar a desenvolver novas soluções. Por outro, o Nubank também teve que virar um pouco mais grande banco, ele não podia ser, ele não ia se sustentar, talvez, num caso, com uma solução tão específica, enfrentando um banco que oferece o pacote completo, do título de capitalização ao investimento. Então, você acaba tendo que fazer a startup, conforme cresce, ela também puxa, ela também provoca esse movimento de consolidação. Eu vejo exatamente isso. E aí chega uma hora também que o consumidor, a gente tem que pensar assim, qual que é o limite de fricção que eu estou disposto a ter na minha vida para ter aquela solução. Aí quando a gente vê, quando o Nubank surgiu, ele tinha o cartão, ele era altamente diferenciado. Aí a gente vê todos os bancos criando ofertas de cartão, e aí o Nubank fala, peraí, agora eu estou colocando uma fricção para o cara operar em outro banco e um risco dele oferecer um cartão que talvez eu consiga, o banco que o cara tem a conta hoje, talvez consiga reter. Então acho que também tem isso, e a gente vê até nessa aquisição do Slack, né, pela Salesforce, onde o Slack, poxa, é uma aplicação fantástica, a gente usa, a gente gosta muito, mas é uma aplicação. E quando a gente pega uma empresa como a Microsoft, onde não necessariamente o benefício da Microsoft é a qualidade individual de cada produto, mas o fato de todos eles funcionarem juntos, a gente coloca uma outra proposta de valor, e a Microsoft é a rainha do rebundling, né, do bundle. Ela oferece sempre um pacote e é muito bem sucedida com isso. Tanto que se a gente for ver, por exemplo, o crescimento do Teams durante a pandemia, a gente vê que ele ultrapassou o Slack. E quando a gente pega aí uma Salesforce que tem essa característica de aquisições, a gente já vai falar sobre isso, para complementar a sua oferta, ela fala, se eu coloco esse cara dentro do meu ecossistema, eu consigo gerar mais valor do que sozinho, né? E eu acho que um ponto bem legal, até comparando esses dois casos, né, Microsoft e Salesforce, é que a tendência, ela existe, essa tendência de você atender o cliente, a jornada completa dele, existe independentemente de qual estratégia eu use para estar alinhado com ela. Então, você pega a Salesforce, compra um monte de gente, ela vê ali uma solução que pode complementar o portfólio dela, ela desembolsa o cheque e compra. A Microsoft já, normalmente, com algumas exceções, como LinkedIn, o Skype, ela prefere desenvolver dentro de casa. Então, ela cria o Teams ali para complementar a oferta. Então, a empresa ela pode fazer isso de diversas formas, mas a tendência é que faça em vários setores. O Matheus citou aí o caso do varejo, que está passando por um movimento muito forte disso. A Centauro anunciou um pouco antes do final do ano, anunciou a compra de um canal de mídia de esporte no YouTube, Magazine Luiza, com movimentos muito parecidos, com coisas às vezes que até fogem do óbvio, da lógica, né, que a gente teria na cabeça. Eu acho que essa tendência a gente vai ver bastante. Eu acho que gera muita oportunidade para quem criar serviços de agregação, né, agregação né, quando, por exemplo, pega a Amazon, que é ótima em fazer em bundle, né, as coisas. Eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, pouco depois da aquisição do Whole Foods pela Amazon, eu fui comprar uma coisa no Whole Foods, e aí o cara falou, não, peraí, você é Prime? Eu não sou Prime. Então aqui, já escaneia a sua compra, eu comprei com o meu app da Amazon, e aí ele já me deu rewards dentro do Prime, e essa coisa retroalimenta, e eu acho que essa é uma característica legal. Quando a gente compra um Fire Stick da Amazon, que é aquele aparelhinho da TV, eu tenho todos os meus serviços no lugar. Tenho o Netflix, o Prime, né, o Amazon Prime, eu tenho agora o Disney Plus, e a experiência fica. Então, acho que tudo que for agregar e for dar uma experiência ponta a ponta, eu acho que existe muita oportunidade, tanto por cima quanto por baixo dos panos. Então, eu acho que essa é uma tendência interessante de explorar. Outra tendência que a gente tem visto e tem falado bastante
não sei como é que eu vou falar essa palavra, mas é a servicização, né? É tudo ser transformado em serviços, né? Everything as a service do mundo, das ofertas. E eu acho que a gente está vendo isso em pacotes que a gente tem comprado, que envolvem cada vez mais, né? Eu traduzo mais a tecnologia como um serviço. Eu vejo, por exemplo, quando a gente fala com várias indústrias brasileiras, e daí geralmente as metas relacionadas à inovação percentual de serviços, de faturamento de serviços que eu vou ter nos meus próximos X anos. Isso é meio que uma regra em várias indústrias que a gente vê. Então, a composição do produto, que é um negócio pesado em ativo, que é pesado, para eu aumentar minha produção, eu preciso comprar uma fábrica, investir em ativos físicos, é muito pesado, e a gente pega esse outro mundo que é mais leve em ativos, que é o mundo da Amazon, do Alibaba, das plataformas e dos serviços de assinatura. A gente vê que muitas delas conseguem até projetar uma margem final muito maior em X anos, montando essa questão de migração para serviços. Como é que vocês enxergam essa tendência, H? Eu sou muito fã dessa tendência, e eu acho que eu gosto de olhar para ela por um aspecto que é a junção tem o lado da tecnologia, que permite muito mais uma entrega das coisas como serviço, uma gestão mais fácil para as empresas em conseguir entregar as coisas de forma mais um valor contínuo mesmo para o cliente, não vender, mas tem principalmente uma mudança do comportamento do consumidor, né? A gente fica aqui falando de tendência de negócio, tendência de tecnologia, mas tudo está por trás do comportamento das pessoas. A geração que está aí no auge da carreira hoje em dia, ela tem um perfil que prefere o usufruir das coisas, muitas vezes, do que ter. Então, você consegue extrapolar aquela tendência que começou ali no software as a service, que era muito mais uma facilidade para as corporações comprarem o seu software sem ter que ficar comprando licenças caríssimas. E você traz isso para o carro hoje em dia. Você tem aí Audi, Fiat, uma série de montadoras trazendo o carro como um aluguel ali bem pontual para ter sempre o modelo do ano. Você tem o iPhone, né, como podendo renovar sempre, porque o cara ele não quer ter a propriedade, ter o nome dele ali impresso num documento de que ele tem. Ele quer usufruir do serviço. E a gente fez um episódio bem legal com o Alexandre Frankel, da House, né, e da Vitacom sobre isso, e vale a pena quem quiser conferir, vai estar nas anotações aqui do programa. O que você acha, Mati? Eu concordo em gênero, número e grau, assim, com o H. A gente vê muito a servicização, ela é super tradicional no mundo de TI, né, como um todo, e quando a gente fala da servicização nos outros lados, né, nos mercados mais tradicionais, a gente vê muita coisa, a gente consegue enxergar, né? Nós, como consumidores, conseguimos enxergar tudo que é ofertado para nós como serviço. Então, começa por milhares de plataformas, né? Disney Plus, a gente tem o formato da micromobilidade como um todo, isso como um serviço. Então, nós, como consumidores, já enxergamos. E muitas das indústrias olham e falam, mas eu não vendo para o meu consumidor final, eu vendo B2B, eu vendo produto, esse é o meu ponto, como que eu vou servicizar isso daqui, como que eu vou tornar isso daqui uma esteira ágil, um piloto, como que eu vou vender um serviço como um todo, né, se eu vendo um produto. E é engraçado que a gente vê muitos exemplos, a gente viu muitos exemplos em 2020, e a gente vai ver mais exemplos ainda acontecendo no B2B para 2021. Então, quando a gente olha para 2020, por exemplo, no setor de construção de metais, você jamais imaginaria que uma empresa que vende fundação, por exemplo, vende fundação. Então, eu vendo aquela estaca, né? Eu vendo a fundação do prédio como um todo, eu vendo aquele produto, aquele aço. Você jamais imaginaria que isso poderia ser vendido de um formato de serviço. Então, o meu ativo, que custa, ele começa a entrar na composição do preço do serviço. E aí é o que você falou, né, Pedro? No final das contas, a margem projetada, ela é muito maior. Então, eu vou ganhando um espaço dentro da jornada que vai acelerando esse processo, né? Eu passo de uma relação transacional para uma
uma relação muito mais próxima, né, com o meu usuário como um todo. E no B2B também. Então, essas aplicações, a G2 Base, por exemplo, da Gerdau, que fez isso, né? Então, eu deixo de vender a estaca e eu começo a vender um serviço todo linkado à fundação. Então, eu vendo por objetivo. No B2B tem muito espaço para isso acontecer. Em 2021, com certeza, a gente vai ver várias empresas que vendem direto para outras empresas fazendo também via serviço. Acho que, paradoxalmente, alguém vai ter que limpar o robô, alguém vai ter que trocar a peça do robô, alguém vai ter que produzir robô, alguém vai ter que criar a fábrica, porque as coisas ainda vão precisar ser produzidas. E eu acho que também gera uma oportunidade do outro lado, né? Gera uma oportunidade para você criar novos negócios, para viabilizar, para ser um enabler dessa economia de serviço. Então, esse outro lado eu acho que é super interessante também, né, Mati? Perfeito. E a gente vê empresas que às vezes você fala, pô, essa é empresa de tecnologia, de produção mesmo, né? Então, por exemplo, Brastemp, com os bens de consumo, mas começa a vender serviço junto. Então, eu te vendo, né, a sua geladeira, eu produzo a geladeira. Ok, mas eu também te vendo todo o sistema de manutenção, eu te vendo todo um sistema mais recorrente, em que eu pego o que você precisa para essa geladeira, e não só a geladeira, e eu te vendo todos esses serviços inclusos dentro de um pacote. E isso aumenta muito, né, o sistema de valor mesmo do que significa a Brastemp. Eu acho que tem muita coisa aí, acho que dava para a gente discutir só esse ponto e tinha milhões de coisas para as pessoas pensarem e eu acho que talvez seja onde o pessoal mais está batendo cabeça hoje em relação a rumos, né, e onde seguir, o que fazer e isso linka com essa próxima tendência que eu vou falar, porque muita gente está procurando esse caminho para resolver esse problema, que é o caminho do corporate venture, que é como que eu vou crescer dentro de um cenário altamente volátil, incerto, e que eu não sei exatamente, não sei como fazer, né, não sei como implementar, mas eu também não sei exatamente para que lado vai esse mercado. Eu tenho algumas ideias e algumas teses do que isso vai acontecer. Então, essa tendência que a gente está vendo é a tendência do corporate venture, das empresas trabalharem muito por M&A, não que elas negligenciem o desenvolvimento interno das soluções, mas colocando o build versus buy como uma decisão que ela precisa tomar para executar o seu modelo estratégico. Exatamente, Pedro. Existe um ponto muito interessante quando a gente analisa esse mercado como um todo, porque parece meio óbvio, né? As empresas vão lá e compram, elas têm dinheiro, elas compram as startups que complementam seus serviços, logo elas começam aí a verticalizar, né? Pegar a cadeia na vertical como um todo. O fato do corporate venture é justamente como a empresa hoje vê o nível de esforço, né? Então, se eu sou uma empresa que produz e eu tenho essa expertise e eu não tenho os outros tipos de expertise, eu tenho duas opções. Ou eu crio dentro de casa, ou eu vou atrás no mercado de quem já está fazendo. Com toda a mudança cultural que foi acontecendo no meio do caminho e essa digitalização, as empresas encontraram várias barreiras de fazer isso internamente. Então, é natural que até que esses modelos de mindset, né, esses modelos de mentalidade, eles sejam totalmente dentro da corporação como um todo, elas procurem visões de fora. E aí a gente vê, em 2020, a gente viu no início uma queda, né, do valor investido em startups, mas que isso voltou já ao meio do ano ali, isso já foi voltando com uma força absurda, porque as empresas pararam de investir, né, os private equities pararam de investir um pouco para entender o que ia acontecer, e a partir do momento em que a gente vê as empresas tentando criar dentro de casa e não conseguindo, elas começam a aumentar o corporate venture. Então, eu deixo de ter só um sistemas de private equity para ter sistemas de corporate venture também. Então, elas começam a participar muito mais, né? E quando a gente fala assim, por exemplo, mercados, né? Em Construtec, no terceiro trimestre de 2020, se a gente compara com os outros anos, os últimos 5 anos, ele atingiu a máxima de investimento. Então, eu tive mais deals no terceiro trimestre de 2020 do que efetivamente nos outros anos, né? 5 anos antes. Quando a gente pensa nisso, é muito voltado para automação, então muito voltado à tecnologia, à impressão 3D, né? A líder nesse movimento é a Autodesk, né? Que faz as impressões 3D para construção e tem softwares de construção, arquitetura
engenharia e por aí vai. Então, a gente vê um movimento em que as grandes empresas, elas olham para as startups e compram essas startups, trazem essa cultura para dentro de casa também. O que você acha, Gá? Perfeito. Bom, acho que assim, a gente vê um movimento muito, muito forte, né, de empresas juntando esforços aí, em vez de gastar energia, às vezes buscando um crescimento orgânico ou desenvolvimento interno de algumas ofertas, esse movimento de fusão, e está casado até com aquilo que a gente já falou nas tendências passadas do rebundle, tudo tá ligado, tá muito, muito junto, mas você vê aí, você pegar os gráficos de M&As no Brasil, a gente teve em 2020, que peguei os dados da CB Insights, em 2020 até o final do terceiro trimestre, né, faltando o finzinho de ano, a gente teve quase 400 movimentos de M&As gerais, né, não só considerando startups envolvidas no Brasil. Em 2016 a gente tinha 110. Então é um movimento cada vez mais forte das empresas buscando essa forma de crescer e de buscar uma forma de ter um contato mais direto com os clientes, de ter uma oferta mais completa para os clientes, uma oferta mais conectada com os novos tempos. Então, vai tudo casando. A gente falou de transformar as coisas em serviço, às vezes a forma de você transformar coisas em serviço é ou investindo, né? E aí não só no M&A, mas muitas vezes o investimento como um primeiro passo ali nessa relação. Isso vai evoluindo até as compras e aquisições. O mercado ele está muito aquecido. Você pega o número de IPOs no Brasil, vem evoluindo, com essas empresas ficam com mais caixa elas buscam movimentos de consolidação, e aí compra startup, compra empresa tradicional, para ter uma oferta mais robusta para o cliente. Então, eu acho que tudo leva a crer que 2020 foi um ano que teve bons números disso, mas 2021 vai ser muito melhor. Eu também acredito. E eu acredito que essa abundância de capital aí no mercado de venture capital, por um lado, estica, né, estica o valor das empresas, né, de M&A, os IPOs aí de empresas. A gente deve ver várias empresas fazendo IPO em 2021, ainda dentro dessa ótica, e usando né, mecanismos aí que no Brasil ainda não são comuns, como os SPACs, né, que são aquelas, eu faço um IPO para depois comprar uma empresa e ela já está incorporada na bolsa, e até o que a gente chama do search funds, né, que é quando eu monto um fundo para comprar uma empresa e eu me tornar o CEO dessa empresa, ou eu liderar essa empresa. Então, eu acho que tem muitos mecanismos financeiros que também vão entrar nesse circuito, e junto com isso a gente também está vendo a tendência dos fundos de private equity começarem a olhar tecnologia e comprar participações relevantes de empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, o que eu acho que vai acontecer como resultado disso tudo é que a proporção da participação de tecnologia no PIB como um todo vai ter uma aceleração muito maior do que teria organicamente. Vai ter uma aceleração inorgânica da participação de tecnologia no PIB graças a esse cenário. Fala, Gá. Eu acho que tem um momento muito, muito legal e muito propício para isso, que é a questão de que você está trazendo muito mais oportunidade de liquidez para o investidor, né? Então, o cara que investe ali desde do anjo, micro VC, esse cara ele está com mais oportunidade de saída. Isso estimula o mercado, isso retroalimenta o mercado, você joga mais dinheiro, o mercado aumenta a chance dele ter sucesso no investimento, seja via IPO. A gente não via startup brasileira fazendo IPO. Esse 2020 a gente teve ali, começaram a pipocar as primeiras, 2021 já começa com 4 ou 5 startups na fila para fazer também. Os M&As, seja grandes empresas comprando, seja startups fazendo a consolidação do mercado também, as maiorzinhas. Isso estimula o investidor a entrar, se estimula o investidor a entrar, estimula o empreendedor
a fazer, se estimula o empreendedor a fazer, segue crescendo a chance de saída, e eu acho que é exponencial o que a gente pode colher com esses movimentos, porque é um ciclo que se alimenta muito. Legal, eu concordo bastante. E a gente mapeou mais uma tendência que acho que tem a ver com esses outros elementos que a gente falou aqui, que é o crescimento de estruturas ambidestras, o crescimento da ambidestria. Antes de entrar nesse debate, acho que é legal falar o que é uma organização ambidestra. Quando a gente fala da ambidestria, eu tenho meu core business e eu vou tentar inovar usando a estrutura do meu core business. E aí, geralmente eu não consigo fazer isso, ou pelo menos não consigo fazer isso com a velocidade e com a qualidade que eu gostaria, que eu preciso fazer, não é que eu gostaria de fazer. E aí eu crio uma estrutura em paralela, com uma governança apartada, uma liderança apartada, recursos eu destino para essa organização que vai cuidar daquilo que a gente geralmente fala que é o horizonte 3 ou até o horizonte 2, para operar coisas que vão gerar uma receita relevante nos próximos anos. Então, como é que vocês veem essa tendência aí, Mati? Como é que você vê a tendência da ambidestria, você que está nas trincheiras, observando isso em várias empresas? Esse é um ponto, Pedro, que pode causar até uma confusão na cabeça dos nossos ouvintes, então é bom a gente fazer algumas definições, como você estava trazendo, né? Até agora a gente falou muito sobre as startups, sobre aquisições, sobre corporate ventures. Isso não significa que a gente também não vai estar fazendo dentro de casa. E as empresas ambidestras, elas pensam neste formato. Eu consigo olhar para tudo que é H1 e H2, que a gente fala dos horizontes de inovação, então tudo aquilo que já é linkado ao meu business principal, ao meu core business, e eu tenho tudo aquilo que é mais exploração, que eu estou olhando para H3, que pode ser tanto através de outros players do mercado, quanto através de desenvolvimento interno. Essas organizações, quando elas começam a se separar e ter essa sinergia entre dois lados que não dependem um do outro, mas eles não são mais subordinados uns aos outros, né, a gente começa a ver um crescimento muito grande. Então, nas empresas que a gente acompanha, inclusive na ACE, nos mercados que a gente acompanha e que temos com nossos clientes, a gente vê que ter uma estrutura apartada não significa que eu vou descasar a cultura. Significa literalmente que eu vou dar foco para aquilo que eu preciso fazer. Então, o Covid, ele veio e aí aconteceu duas coisas, né? Algumas empresas que não tinham visão de H3, elas literalmente apertaram os cintos e estão aí sofrendo agora com como que eu garanto meus resultados, e eu não consegui olhar ainda para novas fontes, eu não trabalhei novas fontes de receita, novas fontes de renda no meio do caminho, então agora eu preciso correr atrás do prejuízo. E a gente vê outras empresas que fizeram o contrário, que fizeram justamente a ambidestria, né? Passaram a ser mais ambidestras. Então, eu estou fazendo movimentos em que eu olho para H1 e também que eu olho para H3, né? H1, H2 e H3. Então, nesses casos, por exemplo, o que a gente vê, até um exemplo que a gente já citou aqui, mas na Gerdau, né, era uma empresa que olhava muito para H1 e H2, e agora a gente vê com várias iniciativas de novos negócios e novos modelos. Tem o Gerdau Next, a gente está falando de G2 Base, G2L, a Brasil ao Cubo, que é um investimento numa startup. Então, tudo isso vai criando uma certa ambidestria. Significa que a empresa ela consegue trazer resultado através de dois cenários diferentes que vão complementar o valor daquele business e a forma de atuar dentro daquele mercado como um todo. Eu acho que essa tendência, né, da ambidestria é uma coisa que existia até um preconceito, talvez, das empresas ali, de como que eu faço isso na prática? Precisa separar, não precisa? Parece um negócio muito, muito complexo, mas quando você vê o resultado que isso traz, né, ter esse mix de olhar, porque eu posso colher resultado aqui e agora, inovações que podem ter um impacto mais imediato, e aquilo que é dos horizontes mais distantes, que eu preciso ter uma outra mentalidade. Eu acho que o fato de a gente ter cada vez mais empresas adotando isso, cada vez mais empresas abertas a essa nova forma de fazer, mostra que a gente está numa mudança cultural da forma de encarar a inovação mesmo. As empresas elas estão mais atentas à necessidade de pensar
diferente para fazer coisa diferente. Aquela velha máxima que você não vai fazer coisas diferentes fazendo tudo do mesmo jeito. As empresas finalmente se tocaram que eu preciso fazer diferente. Só que fazer diferente para uma parte, porque vai vir no futuro, porque vai matar o meu negócio, e não porque eu tô aqui, que está funcionando hoje. Porque também, time que está ganhando não se joga, você tem um conflito aí de ditados populares que confunde a cabeça do povo. Então vamos separar, vamos organizar o jogo. Para onde eu olho, de que jeito? E isso linka muito com o primeiro ponto que a gente falou lá atrás, né? Então, quando a gente olha para as estruturas dos C-Levels ágeis, para a estrutura da empresa ágil, então, para quem está aqui ouvindo a gente, que é C-Level numa companhia e que por muito tempo pode ter pensado, poxa, esse negócio do ágil, esse negócio da inovação, vamos atuar no nosso normal, que a gente é criado para criar eficiência, né? Começa a olhar um pouquinho melhor para essas outras métricas que vão fazer essa inovação acontecer e essa ambidestria conseguir trabalhar em conjunto. Então, quando eu falo de propósito, de valores, como que eu revejo se ele vai ser um valor estático ou se ele vai ser mais para o lado um pouco mais caótico. Então, eu consigo fazer um balanceamento entre um lado e outro, a maleabilidade entre as coisas. Quando eu olho para a estratégia, a cultura, enfim, todos os pontos ali que a gente olha no movimento de C-Levels mesmo das companhias, isso tudo entra em jogo quando a gente fala de organizações ambidestras. E aí aquele embate entre os dois lados, né? Eu sou da eficiência e eu sou da inovação, eles começam a andar em conjunto. Então, a gente está vendo muitas empresas fazendo assim, começando com pequenas coisas, pequenas entradas, pequenos projetos, e evoluindo para grandes estruturas ágeis mesmo. Estruturas ágeis, não necessariamente só falando de squad, né? A gente está falando de estruturas ágeis nas suas rotinas, nos seus formatos de trabalho, no seu próprio design organizacional. Então, é tudo muito linkado. O que a gente está prevendo aqui para 2021 é tudo muito linkado. Legal. Eu acho que a gente, na verdade, tudo que a gente falou faz parte de uma grande tendência, né? Agora, o que vocês acham em termos de tendências de tecnologia? A gente acabou nem passando, porque a gente também acha que a tecnologia serve aos propósitos do resto que a gente está fazendo, né? E não o contrário. Como é que vocês veem em termos práticos a questão das tecnologias? Vocês veem alguma coisa acontecendo que a gente deva mencionar aqui, que vale a pena a gente reforçar ou não? Eu acho que tem um ponto, a gente pensa em tecnologia e produtos tecnológicos que é muito, para mim, o 2020 veio para consolidar e para 2021 vai voar, que tudo tem uma camada de vídeo envolvida, né? Então, são os aplicativos de videoconferência, eles vão seguir surgindo novas opções ou melhorando as opções existentes. Vamos ver aí o rebundle disso, como que fica. São as transmissões ao vivo, então ninguém mais vai no estádio de futebol, ninguém mais vai no teatro. Eu acho que por mais que a gente volte em 2021 a frequentar alguns espaços, criou-se novos hábitos que passam pelo vídeo, famílias, amigos. Então, acho que quando a gente pensa em novos produtos que podem surgir tecnológicos, o setor de vídeo, tudo que demanda de infraestrutura mesmo, porque vídeo é parrudo, é difícil de você processar, então os streamings, o telemedicina, tudo está muito passando por uma necessidade de você conseguir dar vazão aos vídeos e aprender a lidar, tirar novos valores deles até. E isso é uma das vertentes, né? Isso que o H falou é muito importante. Essa é uma das vertentes que a gente começa a enxergar um movimento, e eu nem sei se essa palavra existe, mas você cria uma sensorização do digital, vamos dizer assim. Então, antes o digital era visto como algo que não tem nenhum sentido, né? Nesse sentido, em termos humanos. E a gente começa a estreitar um pouco esse gap entre as coisas. Eu estou falando de vídeo, eu estou falando de realidade aumentada, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de tecnologia como um todo, mas basicamente eu começo a tirar um pouco as fricções que antes a tecnologia causava, né? A gente tinha a máxima anterior que não está funcionando, desliga e liga, porque é uma máquina, ela não pensa, ela vai voltar, para agora eu estou conversando com um robô, né? E eu nem sei se eu estou conversando ou não com um robô, eu só simplesmente estou conversando. E isso está resolvendo os meus problemas, está resolvendo minhas dúvidas. Então,
as tecnologias elas devem evoluir cada vez mais, né? Agora em 21, olhando muito para como que eu torno essa experiência sem nenhuma fricção, né? E isso é muito importante, porque isso mexe com estruturas dos próprios países. Isso mexe, por exemplo, com legislação. Isso mexe com uma camada muito grande de políticas públicas que também vão estar precisando ter uma adequação, né? Também vão precisar se adequar ao como essas tecnologias são empregadas e não só isso, para o desenvolvimento dessas tecnologias, para que os países possam se desenvolver também. Então, o impacto ele é muito grande, ele é um nível macroeconômico, microeconômico, ele impacta a vida de todas as pessoas. Legal, eu achei super interessante, eu não imaginava que a gente fosse por esses lados, mas eu achei bem interessante que a gente explorou. E agora, para a gente encerrar o nosso debate de hoje, o que mais, né? Vamos pegar assim, micro tendências que a gente acabou não mencionando, que a gente acha que podem fazer sentido aí para quem está nos ouvindo. E eu vou começar com algumas aqui que eu tenho, né? Acho que a primeira delas, e aí assim, se vocês concordarem, só não concordarem, me digam. Mas eu acho que uma delas é uma mudança no hábito dos consumidores, no sentido de quererem consumir produtos de empresas que, de alguma maneira, fazem o bem. Ou seja, não adianta mais, não é mais o marketing, eu tenho que, de fato, comprovar que eu faço bem. Então, acho que essa é uma tendência forte aí que a gente vai ver, e a gente vai ver, acho que ela vai estar casada com toda essa revolução que a gente está vendo com tecnologia também no mercado, né? Eu também acredito que vai ter uma tendência, e aí eu queria ver o que o H acha, porque é o mercado que ele está atuando, mas eu acho que vai ter uma tendência também no mercado de educação, pela carência de profissionais que a gente tem hoje no mercado, da gente se basear muito mais em nanodegrees, em certificações, do que propriamente em formação superior ou MBA ou qualquer coisa do gênero. Então, essas minhas que eu tinha esquecido que acho que não são talvez tão relevantes quanto as outras, mas eu resolvi mencionar. O que vocês acham? Sobre o mercado de educação, completamente de acordo. Eu acho que o caminho é esse, né? E aí, pegando até o momento que a gente vive, as coisas mudam tão rápido, e quem não tinha reparado ainda nisso, 2020 veio aí para esfregar na cara de todo mundo, que as coisas mudam de repente, que aquele olhar que a gente tinha de vou fazer uma pós-graduação, ficar ali 2, 3 anos, e isso vai me salvar, vai garantir minha carreira, vai garantir minha promoção, esse olhar ele mudou muito. Continua sendo importante o ensino formal, ele tem seus pontos ali super relevantes, mas eu fazer, e aí vai um trabalho da pessoa de fazer uma autocuradoria, porque oferta de curso, de nanodegree, de ensino online existe aos montes, mas como que eu escolho aqueles que vão trazer o maior impacto para o que eu preciso neste momento? E vou fazendo uma coisa que vai se somando, né? Eu vou somando bloquinhos, vou montando meu Lego de conhecimento para chegar no perfil profissional que eu preciso ser neste momento. E amanhã eu vou ter que colocar mais um bloco aqui, vou conectar com aquele outro que eu fiz há 2 anos, aquele curso rápido que eu fiz há 3 anos, uma viagem para fora, e isso vai formando o profissional. E para não deixar passar em branco, Pedro, a tendência que você falou das empresas que fazem o bem, a gente vê um movimento cada vez mais forte, inclusive disso sendo critério para os investidores, galera que fundos de ação, tomar isso como critério na hora de investir. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa que 20% do dinheiro alocado em fundos de investimento nos Estados Unidos, 20% já está em fundos que têm critérios socioambientais, ali o ESG, já tem critérios socioambientais na sua tese, nos elementos que definem se ele vai ou não investir numa empresa. 20% da grana investida em fundos nos Estados Unidos é muita grana e está crescendo.
Inclusive, esse ponto do ESG, né, que é o econômico, socioambiental, e quando a gente olha para essas boas práticas, né, eles até viraram aqui, né, a Bovespa, a BMF Bovespa criou recentemente um índice para acompanhar esse desempenho nas companhias. Então, eu começo a olhar para um futuro, né, a gente começa a ver um futuro em que todo mundo tem que estar preocupado com esse tipo de coisa, e isso vai deixar de ser como o H falou, né, como você falou, Pedro, um discurso de marketing e um discurso de posicionamento para ser um discurso real, né, e as pessoas já estão buscando isso, e a gente tem, por outro lado, uma cobrança também por esse estímulo dentro da economia. Tem mais um ponto que eu acho que fica muito forte como tendência, a gente já vem falando disso há um tempo, mas aí, como Hemingway dizia, né, as coisas acontecem primeiro gradualmente, depois de repente. A gente já vem falando de diversidade e inclusão há muito tempo, mas eu acho que agora a hora chegou, já não é mais uma opção, né? Pela primeira vez, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, todas têm pelo menos uma mulher no conselho, elas têm ali uma média de 4 mulheres no conselho, e você estava vendo uma pesquisa da Spencer Stuart, que é uma consultoria que estuda os conselhos das grandes empresas americanas, e 56% dos membros nomeados nos conselhos em 2020 faziam parte de alguma minoria, de gênero, étnica. Então, acho que a diversidade chegou no topo das organizações, finalmente, deixou também de ser discurso de marketing, só colocar na propaganda, no comercial, casais diversos ou pessoas diferentes, e está chegando à gestão. Isso vai ter impacto nos negócios também em 2021. Já tem várias pesquisas que dizem que isso traz impacto no resultado econômico da empresa, ter olhares diversos na gestão, mas com isso acontecendo, isso deixando de ser tendência e virando fato, vamos ver o que a gente vai colher aqui ao longo dos próximos anos. Muito legal, H. Eu acho que essa é uma super tendência e tá todo mundo super preocupado com isso, atuando. Então, isso a gente vê como cada vez mais forte nas pautas, nos conselhos, na tomada de decisão. Achei super interessante. Que bom que você trouxe esse ponto também. Bom, dito isso, a gente passou por várias tendências, várias coisas que a gente acredita que vão acontecer. Queria agradecer os meus queridos debatedores aqui. Matheus Quelhas, obrigado pela sua presença, foi muito legal. Obrigado, Pedro, valeu, e obrigado a todos os nossos ouvintes. E meu amigo H, obrigado aí pela sua primeira participação, sua estreia aqui no Growthaholics. Espero que seja a primeira de várias. Eu também espero que seja a primeira de várias. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, Matheus, pelo debate. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Legal. E se você aqui que está nos ouvindo acha que faltou alguma tendência relevante, manda para a gente, posta nas redes. A gente quer ver a sua visão também a esse respeito. E a gente sabe que a gente nem de perto esgotou aqui as tendências e o que deve estar acontecendo no mercado nos próximos anos, o ano que vem, nos próximos anos. Aliás, posso dar um último recado antes, Pedro? Deu seu recado. Aqui na área de educação, daí a gente preparou em parceria com o pessoal da Exame, no final do ano passado, um reporte com várias tendências, são 12 tendências para 21, 12 tendências que vão impactar o mundo aqui, várias das quais a gente falou hoje, e mais algumas, olhares diferentes ali a gente procurou trazer. Então fica o convite para vocês acessarem, e também, se sentiu falta de alguma coisa, manda para a gente, marca a gente ali nas redes sociais que a gente vai considerar para os próximos. Maravilha, o Lucas vai colocar nas notas aqui do episódio para vocês baixarem, quem quiser baixar. E se você gostou desse episódio, eu recomendo que você vá atrás dos episódios 63, onde a gente debate o Everything as a Service, que tendência é essa, e o episódio 49, onde a gente debate em profundidade ideias de como tornar a sua empresa mais ágil. E se você gosta do Growthaholics, mostre o seu amor. Não deixe de indicar para os seus amigos e também avalie com 5 estrelas no seu player favorito de podcasts. Siga a Ace nas redes sociais se você ainda não nos acompanha, tanto no Insta quanto no LinkedIn.
Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço aí para todos. Até a próxima.